Oi, oitavo ano! Na aula teórica de hoje, nós vamos abordar uma artista do período barroco que foi a Artemisia Gentileschi. Artemisia é uma das poucas mulheres que são mencionadas na história da arte. Isso tudo porque aquela sociedade, uma sociedade patriarcal, em que as mulheres não tinham direitos a nada. Inclusive, os homens eram que tomavam conta das mulheres. Então é basicamente como se as mulheres fossem uma criança, um bebê, em que todas as funções principais estarão a caráter do homem. Por exemplo, uma mulher ela não poderia ter uma conta bancária, não podia viajar sozinha, também não podia comprar alguns itens e materiais. Então ela realmente ficava a serviço do homem e somente dentro de casa. No entanto, com muita luta, algumas mulheres ousaram a criar essa grande ruptura no meio da sociedade. E Artemisia é uma dessas grandes mulheres da humanidade. Então, vamos conhecer a sua história. Ela nasceu no dia 8 de julho de 1593, na cidade de Roma, na Itália. O bairro ali onde ela nasceu, mais ou menos, se chamava Estados Papais. Sua mãe, Prudentia Montana, faleceu apenas quando ela tinha 12 anos. E quem cuidou dela foi o seu pai, o Horácio Gentileschi. O seu pai era um grande pintor da época e que defendia os conceitos do Caravaggio, então ele era um grande defensor das ideias do barroco do Caravaggio e também de suas obras. A Artemisia era fascinada pelo Caravaggio, muito mesmo, e foi uma grande seguidora de suas obras. Em um certo momento da história, que não sabemos a certo o ano, o Horácio ele vai ser amigo do Caravaggio, inclusive ele vai pintar uns muros junto com o Caravaggio, escrevendo algumas ofensas a um outro pintor. Pode ser que seja alguma briga do Caravaggio e o Horácio se envolveu no meio, mas foi um dos fatores que contribuíram para os dois virarem grandes amigos. E por conta dessa grande amizade, a Artemisia chega a conhecer o Caravaggio e gostar muito das suas obras. Naquele período, as escolas não aceitavam mulheres, então somente os homens poderiam estudar arte, literatura, música, poesia, e as mulheres ficavam longe desse foco. Inclusive, muitas mulheres nem sabiam ler ou escrever. A maioria eram os homens. E aí o seu pai ficou com esse questionamento, o que fazer para ela aprender a pintar e se aprofundar mais na sua profissão. E foi aí que ele teve uma brilhante ideia de convidar um amigo dele, o Agostino Tassi, que ajudou a Artemisia a compreender a perspectiva, matéria que já aprendemos esse ano. Então ele foi aí um dos condutores e professores no comecinho da carreira dessa artista. Então, aos 17 anos, ela começou a estudar com o Tassi. E o que aconteceu? Ele acabou abusando da menina, o que foi muito triste. Ele já tinha alguns relatos de abuso com outras mulheres. No entanto, como ele era um artista renomado e protegido pelo Papa, então ele passava batido e não acontecia nada com ele. Alguns registros posteriores que foram investigados realmente traz relatos que a Artemisia ela foi violentada por esse artista. Inclusive, tem até alguns protocolos de exames que ela fez, de depoimentos que ela também deu em função desse ocorrido. Ela chegou até a ser torturada, porque ao ver alguns relatos de que o Tassi, ele falou que ela era uma prostituta, que era uma menina abandonada e que ela acabou usufruindo da história dele, o que não era verdade, foi comprovado e ele foi preso por conta disso. Mas antes disso, ela chegou até a ser torturada para realmente ver se ela estava falando a verdade, o que foi muito triste e constrangedor para ela. Bom, em alguns registros e testemunhos, ela chega até a falar em seu depoimento que teria matado o Tassi se tivesse forças para lutar. Então foi uma situação assim bem triste e constrangedora. Mas ele foi condenado e não cumpriu a prisão, porque ele era defendido pelos papas e as pessoas que tinham alto poder na sociedade. Então ele foi condenado, mas não foi preso. Depois de toda essa situação, os Gentileschi eles acabam mudando para Florença, lá para viver com a família Médici. Lembra que a família Médici que ajudou o Michelangelo, né? Ela é uma família muito influenciadora na cidade de Florença.
Então, depois de um mês desse julgamento, o pai, o Horácio Gentileschi, ele acaba arranjando um casamento para sua filha com um artista, Pirantono Sientesi. Em Florença, na casa de Buonarroti, foi a primeira casa que ela construiu um afresco, então foi sua primeira pintura paga. Então ela conseguiu vender uma obra artística. No ano de 1616 é um grande marco, inclusive da história do mundo, que é onde ela entra na Escola de Artes de Florença. Então a primeira mulher a entrar numa escola de arte. O que além dela aprender pintura, estudar sobre a arte, ela também tinha algumas regalias. Ela podia comprar o seu próprio material, então até isso ela não podia fazer de ir numa loja comprar. Ela não poderia, mas a partir daquele ponto agora ela pode comprar o seu material. E também ganhar os contratos, então os contratos serem no nome dela, ela conseguir vender essas obras artísticas com o seu próprio nome. E a partir desse período ela começa a ter a sua própria linguagem artística. Então ela começa a trabalhar mais com a realidade dos retratos, ao invés de só retratar a pessoa. Então retratar ou a história do personagem, tudo com um contexto. Em 1618 ela tem uma filha, em homenagem à sua mãe, Prudentia, ela coloca o nome dela. E nesse mesmo período ela acaba se apaixonando pelo nobre de Florença. Esse mesmo nobre, o Marinci, ele financia a família, ele paga os objetos artísticos da Artemisia, ele compra, então ele financia. E aí a família começa a ter algumas questões financeiras, porque o marido dela começa a perceber esse investimento desse rapaz, desse homem. Então eles começam a ter vários atritos, o marido e a Artemisia. E aí que ela decide retornar para Roma sem o marido, então praticamente solteira. Quando ela retorna para Roma, ela se influencia novamente pelo estilo do Caravaggio, então ela deixa de lado a sua vivência artística e começa a ter mais esse contraste da luz, da sombra que o Caravaggio traz em suas obras. Depois disso ela vai para Veneza tentando vender suas obras, já que em Roma ela não foi tão bem sucedida. Mesmo assim, ela também não consegue vender muita coisa em Veneza. Em 1630 ela muda para Nápoles e fica um tempo por lá. Já em 1638, ela viaja com seu pai para Londres para trabalhar para o rei Carlos I. Então ali eles pintam frescos no palácio, fazem retratos também do rei, da rainha, da corte. Então ali eles têm bastante trabalho, bastante empenho. Logo depois de um tempo, o seu pai acaba morrendo, ela fica um pouquinho ainda na Inglaterra. Já nos anos de 1640 e 1641, ela fica em Nápoles e lá ela pinta várias obras com a temática do Davi e Betsabé. O último relato que a gente tem sobre a vida da Artemisia é no ano de 1650 e nesses relatos ela estava ativamente produzindo, criando obras. Depois disso não tem mais relato algum. Não sabemos o motivo de sua morte, se ela morreu de algum trauma, se ela morreu de alguma doença ou algum acidente. Nós não temos essa informação. Bom, mas o que a gente tem de importante é o seu grande legado. Embora ela tenha sido anulada totalmente da história, ela foi uma mulher muito confundida com as obras do seu pai. O traço deles eram parecidos, embora alguns temas tivessem divergências e tudo mais. Mas foi muito associado com as obras do próprio pai, o que mais tarde, muito mais tarde, foi comprovado que não é. O trabalho da Artemisia, ela foi reconhecida mesmo, de fato, na humanidade. É lógico que no período que ela estava produzindo obra, ela era uma artista bem reconhecida. Ela trabalhou para rei, para rainha na Inglaterra, ela trabalhou para os Médici, então ela era reconhecida no seu período. No entanto, a história foi apagada, foi anulada. E só nos anos de 1900, que foi um pesquisador que pesquisava sobre o Caravaggio, que descobriu a Artemisia. Redescobriu, na verdade. Agora vamos conhecer as principais obras de Artemisia Gentileschi.
Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. É uma artista super importante, uma das pioneiras na arte. É importante conhecermos essas mulheres que romperam com padrões da sociedade. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem e-mail, vou deixar as atividades aqui na plataforma. Então, se tiver dúvida, realmente mandem para mim. E até a próxima aula. Tchau!